Boas, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais meus clientes de hoje em Junho em Oração. Acabei de meditar, um bocadinho com a ansiedade de fazer este vídeo porque tenho coisas para fazer no dia. Quero retomar o assunto puxado pelo entrevistador e o MC Chabaco, ok? Em relação ao MC Chabaco, já deixei claro que ele ainda é um jovem, não tem consciência, nem sabedoria, nem a cultura necessária para abordar uma resposta, para abordar uma pergunta como a que lhe foi feita. Agora vamos à pergunta. O assunto da beleza dentro da nossa comunidade é um assunto muito sensível. E por que é sensível? Porque durante muitos séculos, o homem e a mulher negra, o homem e a mulher africana, o filho, não é, de África, não é, o pai e a mãe da humanidade, durante séculos foram subjugados, foram oprimidos e durante séculos foram programados a não se acharem bonitos, a não acharem a sua cultura bonita, a não acharem a sua espiritualidade bonita, as suas tradições bonitas. E durante esse processo todo de apagarem a nossa identidade, substituíram a nossa identidade por conceitos, não é? Ideais, formas de ver o mundo e formas de estar no mundo que beneficiam aqueles que nos criam e que nos querem oprimidos. Porque o verdadeiro motivo pelo qual os africanos passaram pelo processo que passaram histórico de opressão é porque nós fomos abençoados por Deus e pelo universo de sermos os nativos deste planeta, não é? E neste caso, África é o coração, não é do mundo. O território africano é o coração do mundo, é de onde provém a maior parte, digamos, dos recursos minerais e materiais que o mundo precisa. Um dos primeiros e mais ricos recursos, ok, de África é o seu povo, é a nossa cultura. Nós exportamos para o mundo, não é? Tudo o que temos e somos. E a nossa identidade, a nossa cultura, as nossas tradições, não é? O nosso povo, a nossa forma de estar, pensar, influenciou e moldou a sociedade toda. O que implica que o mundo inteiro nos deve. Mas para que o mundo usufrua e possa explorar não só o povo, mas o território, da forma como o fez e o continua a fazer, eles tiveram que nos destruir psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, esta conversa da beleza dentro da nossa comunidade, estas perguntas do qual é a mulher africana mais bonita, qual é o homem africano mais bonito, estas conversas, elas não têm origem na nossa espiritualidade nem na nossa cultura. Não. Isto é um ponto de vista, é uma perspectiva de vida proveniente do colono. O Ocidente, os brancos é que criaram esta sociedade em que um assunto tão profundo e complexo como beleza, porque não se resume só à estética, se tornou em moeda de troca para consumo, para competição. Então, quando hoje, em 2026, temos a informação que temos, e um entrevistador tendenciosamente cabo-verdiano faz a pergunta a um irmão guineense, jovem, qual é a mulher mais bonita dos Palop para ti? Essa pergunta, por mais inofensiva que tenha sido conscientemente feita, ela provém de uma ideologia divisória e ignorante. Porque a beleza é algo muito relativa. Para já, a beleza está aos olhos de quem vê. E depois, o standard de beleza que nós temos hoje, todos, contra mim falo, durante séculos fomos impingidos que o nariz grosso, o lábio grosso, a pele escura, o cabelo mais forte, não é? Não é tão bonito ou não era bonito. E o que é bonito são os fenotipos de narizes mais finos, não é? Linhas menos carregadas, lábios mais finos, peles mais claras, cabelos mais lisos. Durante séculos isto foi a propaganda que se fez. Para quê? Porque o cérebro humano pode ser programável. E nós somos todos
vítimas e cobaias de uma grande engenharia social, nomeadamente os africanos. Então, em 2026, numa plataforma nossa, ainda se fazer estas perguntas do quem é mais bonito ou mais bonita, quem é mais inteligente ou inteligente, não é? Em 2026, demonstra a profunda falta de educação, a profunda falta de compromisso e como é que as pessoas são irresponsáveis e inconscientes com o seu tempo de vez e voz. E aí alguém me diria, pois, mas tem que existir plataformas para tudo e tem que existir todo tipo de perguntas. Está correto. Agora, o que eu tenho que dizer às pessoas é que neste exato momento a América e o Irão e o Israel, não é? Israel, estão numa guerra do caraças. E que por causa desta guerra, muita coisa vai mudar, a fome vai chegar. Vocês aguardem. O que já foi feito vai vir com consequências graves. O que ainda pode ser feito pode ser ainda mais grave. Então, ainda que muitos de vocês só se interessem pelo verão, com os mamas, ir para o ginásio, festas, putas e vinho verde. Ainda que muitos de vocês pensem que, ainda que como adultos que são, a vida é só Alice e País das Maravilhas, não é? A maior parte de vocês estão na La La Land, não é? E estão completamente consumidos por esta estética do mundo do influencer, esta ideia de procurar gostos e likes, toda a gente quer ser famoso, toda a gente quer a vida de rico, toda a gente quer ser o tal e a tal. Ainda que muitos de vocês estejam para aí virados, o mundo não nos pertence, o mundo pertence a estas crianças, ao futuro da nossa sociedade, ao futuro da nossa humanidade. E o que me incomoda e aborrece bastante é ver que, sim, toda a gente tem que ter o seu tempo para crescer. Mas incomoda-me bastante ver gente adulta, com visibilidade e influência, a não adicionar ou a não fazer o esforço suficiente para não adicionar lenha à fogueira que já existe. O colorismo é um problema sério na nossa comunidade. O colorismo tem destruído vidas, famílias. Sim, entre os africanos, ainda de forma automática, a criança mais clarinha é tratada com maior privilégio que a criança mais escura. Ainda assim, a criança com o cabelo mais liso é considerada mais bonita que a criança com o cabelo mais crespo. Ainda assim, a mulher com o tom, não é, com o tom mais claro, com o fenotipo mais fino, é considerado no nosso subconsciente, todos nós, como mais bela, mais bonita esteticamente. Não dá para negar. E quem nega isto faz parte do problema. Ainda é a programação que nós temos. O africano ainda não conseguiu se ver como bonito. Não se enganem. Não se enganem. Quando as manas guineenses reagem como reagiram, o papel do resto da comunidade é de ser empático e de perceber. Mas se uma grande parte da comunidade também não está preocupada para obter educação sobre quem somos, onde estamos e para onde vamos, é óbvio que haja o feedback que tem havido. É primordial e é necessário que a gente entenda isto. A dor do outro não tem que ser expressada da forma que nós queremos quando nós somos parte do porquê que estão magoados. A maturidade exige que, num momento destes, os cabo-verdianos e as cabo-verdianas deviam ficar calados e caladas. Mas a maturidade, eu não estou a dizer que vocês são todos maturos, não. Nem espero que toda a gente seja matura. Nem estou a querer viver nessa utopia. O que eu faço da minha parte é provocar a necessidade de termos de refletir e maturar a nossa comunidade. Por quê? Porque, de verdade, a ideia que nós temos sobre o mais bonito e mais bonita provém dos europeus. Não podemos negar isso. Quem nega isso é ignorante. E não saber não é o problema. O problema é que hoje com a internet, em vez de estarmos aqui na internet a viver a ilusão da internet, também podemos usar a internet para nos informarmos. Por exemplo, há pouco tempo, né, há uns minutos, fui ver um comentário de um irmão que eu estava a vir. Às vezes muitos dos irmãos e as irmãs querem engajar contigo só para mostrar que sabem. Deixa eu explicar uma coisa. Só ter a informação e só saber não importa nada.
Porque eu disse a alguém, lê livro, e depois a pessoa sentiu a necessidade de provar, não, porque os cabo-verdianos passaram pelo negócio transatlântico de escravo e os outros não. Não, estás errado, meu irmão. Todos nós fazemos parte desse processo. Todos nós participamos nisso. Todos nós lá estivemos. Não eu fisicamente, mas a nossa ancestralidade. Não foi só Cabo Verde que passou, porque os cabo-verdianos levaram uma lavagem. Não, os cabo-verdianos não levaram a lavagem sozinhos. Todos os africanos, todo o nativo, por toda a parte do mundo, a não ser aqueles que não foram colonizados, e algumas ilhas, como as Ilhas Sentinela e outros, que está proibida a gente ir lá, para proteção dos nativos, o colonialismo mudou não só o ser humano, mudou a natureza. Mudou a vida, a fauna, mudou a flora, mudou tudo neste planeta. Então, às vezes, muitos de vocês, para não se sentarem no lugar de quem escuta, ok? Para ir pesquisar para si, porque a libertação não é para mim. Quando alguém vem aqui e vos instiga a mais elevação, não é para o feedback. É para vocês irem na vossa vida e aplicarem isto, porque o mundo não nos pertence. O mundo pertence às crianças. E que mundo é este que nós permitimos em que as crianças se competem num termo tão abstrato, num assunto tão abstrato e tão relativo como a beleza? Eu sou cabo-verdiano e sei que nós, os cabo-verdianos, pensamos que somos mais bonitos que os guineenses, os senegalenses, os angolanos. Aliás, o próprio Sampajudo se acha mais bonito que o Badio Escuro. É uma realidade. E as pessoas que negam isto não dão conta que essa negação indica exatamente isso. Estás a negar algo que é factual, é histórico. Foi feito dessa forma. E a gente se acha que é mais bonito, não porque a gente aprendeu a se ver bonitos como africanos. Não. Muito africano que se acha mais bonito do que o outro, se acha mais bonito ainda pela lente, visão do europeu. Que é o cabelo mais liso, o fenotipo mais fino, as peles mais claras. Mas isso é um problema geral. Isso é na Índia, isso é na Ásia, isso é no Oriente, isso é na Europa, isso é na África, isso é nas Américas, isso é por todo o lado. Então, uma coisa que eu combato bastante é esta ideia do, não, mas nós temos tempo, cada um evolui à sua forma, cada um está no seu tempo. Não, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial e vocês ainda não perceberam a profundidade do assunto, que é o colorismo, e pensam que é uma questão de opiniões. Tchabak não tem culpa, ele é inconsciente, mas ele é a prova da falta da educação da comunidade, de como é que nós não estamos a educar os nossos jovens. Eu faço isso em casa, faço isso em meu redor, façam isso também. O colorismo é um assunto sério. Esta ideia do bonito e mais bonita e etc, etc. E depois há outra questão. O Tchabak não tem culpa, mas tem responsabilidade. Esta é a ideia. Por exemplo, eu disse aí que nós todos temos máscaras. A gente não fala para um polícia como a gente fala para o nosso amigo. Se tu és educado, tu não falas para o teu pai e para a tua mãe da mesma forma que falas para uma outra pessoa. Então, como artistas, temos que ter esta destreza de, quando temos o microfone na mão, não falarmos da mesma forma do que quando o microfone não está ligado. E alguém me disse, mas tu queres que ele seja como um político? Nós todos os dias somos como os políticos. A maior parte dos negros se levanta todos os dias para ir trabalhar com os brancos e fingem no seu comportamento porque sabem que dependem dessa relação. Então, por que um homem negro não pode ir numa entrevista e saber da profundidade da relação que ele tem com a mulher negra e, por mais que tenha um gosto pessoal, entender que naquele momento ele não está a falar por si e para si. Naquele momento ele representa uma comunidade e tem que ser a base daquilo que ele quer ver o mundo a se tornar. Estas crianças que nós precisamos educar na nossa comunidade não se vão educar com desculpas. Vocês querem arranjar desculpas. A malta que está chateada com os guineenses com esta situação, muitos deles, de verdade, se acham mais bonitos do que as mulheres guineenses. É uma grande realidade. Então, não, mas qual é o problema? O problema é que, quando estamos a falar do nativo, a pessoa mais escura carrega traumas de uma forma mais, de um ângulo diferente da pessoa mais clara. Mas nós todos estamos traumatizados. E enquanto nós não percebermos o que é que foi feito no meio, nós não vamos poder resolver isto. Então, primeiro temos de ter respeito
eliminar certas perguntas e certos assuntos e mergulhar profundamente na resolução deles.